Gostaria de agradecer à professora Ana Tchau e também a Carla pelo convite. Eu dou algumas palestras de História Crítica da Arte no Instituto Confúcio da PUC-Rio e também na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E sou ex-pesquisadora do Instituto Internacional de Macau. E hoje vou falar um pouco sobre o tema do meu livro, publicado pelo Instituto Internacional de Macau, que é a respeito do colecionismo orientalista nessa cidade portuária da China, em especial as coleções de José Vicente Jorge e de Camilo Peçanha. Então, como parte do mundo colonial português, Macau integrava um complexo sistema que articulava territórios na Índia, na Indonésia, em vários pontos da África e aqui no Brasil, como vocês sabem. E se as trocas coloniais mútuas entre esses territórios portugueses ainda merecem assuntos mais aprofundados, é certo que não foi empenho da coroa portuguesa a divulgação de notícias, seja em forma de textos ou de imagens, dos territórios e povos sob a sua soberania. Contudo, nesse contexto, há uma personalidade representativa da sociedade macaense, que é o José Vicente Jorge, que explorou fontes chinesas nos campos das artes e da literatura e que constituiu uma imensa coleção de arte em sua casa. Além disso, a casa dele foi considerada um verdadeiro museu, devido à quantidade e à qualidade dos objetos ali reunidos. E ele se encontra ali no meio dessa figura, no meio de vários professores do Liceu Cultural de Macau, do qual também pertenceu Camilo Peçanha. E o legado de Jorge é ponto de partida para a nossa investigação acerca do colecionismo orientalista. Porque, enquanto sinólogo, ele foi pioneiro na escrita em língua portuguesa de um livro sobre a arte chinesa, publicado em 1940 pelo Instituto Cultural de Macau e reeditado em 1995. Esse livro, que é o Notas sobre a Arte Chinesa, que vocês veem aqui ao lado, encontra-se no Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, aqui no centro. E, além do aspecto histórico, a escolha das obras que compõem o catálogo artístico fornece uma descrição cronológica da arte chinesa e das suas principais produções em cada dinastia. Então, Jorge, aqui o Real Gabinete Português de Leitura, ali abrigava-se uma importante coleção de pinturas, porcelanas, textos e jades. E na introdução da sua obra, Jorge cifra em 50 anos o seu tempo de colecionador. Nós visamos acompanhar de perto esse tempo de estudo e de catalogação, relacionando ao contexto histórico em que viveu o autor, que é essa virada do século XIX para o século XX. A compilação das obras de arte vem a ser o resultado de decisões colocadas na procura e no empenho pela aquisição, carregando por si só uma narrativa. Essa aqui é uma pintura de Fausto Sampaio, que foi um pintor português muito importante na época e que foi em missão portuguesa a Macau e pintou o interior da casa de José Vicente Jorge. E aqui uma das folhas do livro Notas sobre a Arte Chinesa. Nós sabemos que, a partir do século XVI, Macau tornou-se um ponto central na comunicação e na divulgação entre as civilizações europeia e chinesa, uma verdadeira fronteira econômica e intercultural de recursos tecnológicos e artísticos. E a presença dos portugueses naquela região, iniciada em 1553, manteve-se durante mais de 400 anos, como o nosso colega acabou de dizer, permitindo uma simbiose entre essas culturas. E a diversidade artística chinesa, relativamente às artes decorativas, associada a uma enorme capacidade de produção em massa, permitiu a Macau tornar-se um mercado artístico de exportação de porcelanas, sedas, marfins, jades e mobiliário ao gosto das encomendas dos soberanos chineses e europeus. E essa aqui é uma foto que eu tirei no Museu do Oriente, em Lisboa, que possui metade das coleções de Camilo Peçanha, a outra metade
se encontra no Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, cidade onde o poeta nasceu. Embora os portugueses tenham sido os primeiros visitantes regulares da China na era moderna, iniciando os primórdios da sinologia moderna, a sua produção no campo de saber foi inconstante, principalmente se compararmos a nações como Inglaterra, Holanda e França. E nos períodos dos séculos XVI ao XVIII, encontram-se textos de caráter mais descritivo, como o Tratado das Coisas da China, de Gaspar da Cruz, em 1570, e Em Demanda do Cataio, de Bento Góes, em 1603. Mas ainda não muito sobre a arte chinesa em particular. Então, demorou muito até que nós tivemos o livro de José Vicente Jorge, em 1940. Aqui uma pintura de George Shinry. Em meados de 700, no momento de notável esforço de racionalização administrativa do Império Luso, constitui-se já um notável corpo de representações dos domínios portugueses no mundo, como em Goa também, além de Macau, em que os métodos produtivos e extrativos, assim como a história natural, têm uma grande importância. Aqui nós vemos o poeta Camilo Peçanha vestido em trajes de mandarim. E ele era um grande sinólogo fascinado pela arte chinesa e pela literatura chinesa e traduziu poesias de Wang Yangming num catálogo que ele publicou como 8 elégias chinesas, ou poesias de lamento. Então, nós temos também uma importante documentação burocrática, mas escassas em termos de entendimento cultural, até que viessem esses sinólogos na virada do século XIX para o XX. Seriam poucos os intelectuais, como eles, que buscariam estudá-la em caracteres mais amplos, notavelmente culturais. Essa aqui é uma publicação na revista Ilustração, com a coleção de arte chinesa do poeta Camilo Peçanha. E ele foi muito influenciado pelo José Vicente Jorge na constituição dessa coleção. Então, além de Camilo Peçanha e José Vicente Jorge, também temos Marquês Pereira, que publica a revista Daxi Yangguo, tratando sobre a história e cultura chinesa na mesma época, e Moraes Palha, que escreve um esboço crítico da civilização chinesa. Camilo Peçanha também redige Leituras Chinesas, que era um livro escolar para aprendizagem do mandarim, em colaboração com José Vicente Jorge, em Macau. E o poeta, como eu disse, que além de colecionador, no ano seguinte publicou aquele catálogo da coleção da arte chinesa Jorge, com dedicatória a Jorge. E é precisamente esse interesse que vemos em Camilo Peçanha, com a poesia, em José Vicente Jorge, com o colecionismo, e em Fausto Sampaio, com a pintura, que está ao cerne do nosso interesse com o colecionismo. E esse aqui é o padre Manuel Teixeira, famoso historiador português de Macau, e que nos descreve sobre esse período em que Sun Yat-sen, e em sua época, como nosso conferencista anterior fala, sobre a derrubada da dinastia Manchu, em 1911, e a proclamação da República no ano seguinte, em 1912. E nessa época, precisamente, José Vicente Jorge era um notável dignatário do expediente cínico, mediador linguístico em Macau. E essa foto aqui apresenta um dos tintins, que são espécies de bazares locais que aconteciam porque importantes dignatários imperiais fugiam do país através das cidades portuárias de Macau e Hong Kong. E essas cidades portuárias encontravam-se, então, abarrotadas de tintins que vendiam preciosidades a preços irrisórios à época. E isso foi muito importante para o fomento de coleções ocidentais que se encontram hoje, por exemplo, em Lisboa. Aqui outras imagens da coleção do Camilo Peçanha. Bom, enquanto a China sofria turbulências políticos-sociais e esses habitantes invadiam o país através das cidades portuárias,
Desfazendo-se ali dessas relíquias, como nós vimos, os dignatários imperiais fugiam das convulsões internas e convertiam em moeda muitas das suas preciosidades internas a preços irrisórios, algumas delas acumuladas durante séculos. Não obstante, havia imigrantes que transportavam consigo seus tesouros particulares para comercializarem nos locais de refúgio. Então, por isso, essas cidades portuárias tornaram-se dois desses grandes locais. E as descrições que nós temos da época, como a casa de José Vicente Jorge, tornaram-se importantes documentos e que já hoje não existem mais. E é por isso que o meu livro trata dessa pesquisa, porque essa casa foi demolida e encontra-se toda dispersa essa coleção hoje em dia. E é muito importante o quanto esse colecionismo de arte chinesa vem a ter influências para a própria literatura simbolista de Camilo Peçanha e que nós sabemos veio a influenciar também outros portugueses, importantes poetas portugueses, até como Fernando Pessoa. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante, porque eu terminei de falar. Então, eu gostaria de... eu recebo bem os comentários de vocês através dos meus e-mails e amanhã eu vou estar apresentando uma outra comunicação a respeito de filosofia da arte chinesa, especialmente sobre confucionismo e neoplatonismo e as interações entre os dois, e especialmente para que nós possamos entender em maior detalhes por que Camilo Peçanha vestia-se em trajes de mandarim e o interesse que esses colecionadores tinham, especialmente pela cultura chinesa dos mandarins e pelo estudo que esses burocráticos tinham pela literatura e pelas artes. Eu espero vocês amanhã e muito obrigada pela atenção.